Aqui nós temos o desenho da nossa pele, formada por dois tecidos. A epiderme, que corresponde ao tecido epitelial, e a derme, que corresponde ao tecido conjuntivo. Então, na verdade, a nossa pele é formada por dois tipos de tecidos diferentes. A epiderme é a camada mais externa, tecido epitelial. A derme é a camada mais profunda, a parte mais gordinha da nossa pele, tecido conjuntivo. E abaixo dela, todos nós temos ainda uma camada de gordura, que é a hipoderme. Ela pode ser uma camada fina ou pode ser uma camada encorpada, depende de como nós vamos levar a nossa vida. Lembrando, oi. Quando a gente faz uma cirurgia, que eles vão cortar a gente, por exemplo, com bisturi, essa parte amarela que aparece é a hipoderme? As duas, derme e hipoderme, tá? Na hora que abre, vê, né, aquela parte amarelada, é parte das duas aqui, tá? Hipoderme e aderme. Porque, na verdade, se eu for fazer uma cirurgia, por exemplo, vou retirar um órgão, alguma coisa, ele acaba cortando toda a pele, né? Então, ele corta aqui, ele vem com bisturi e vem de cima para baixo, ó, epiderme, derme, hipoderme, vem até onde eu quero. É o osso, é um músculo, alguma coisa que está aqui dentro. Então, acaba que corta tudo. E aí sim, aquela parte amarelada é isso aqui. Outra coisa, aproveitando já a sua pergunta, eu quero fazer uma lipoaspiração. Então, eu vou tirar parte dessa camada gordurosa aqui debaixo da pele, tá? Eu não posso tirá-la toda. Eu vou tirar só o que cresceu em excesso aqui, tá bom? Então, é aqui. Lembrando que na epiderme, a camada externa, a própria epiderme é formada por duas camadas. A de cima, que é uma camada morta, e a de baixo, que é a camada viva. Essa camada morta, ela é rica em queratina, uma camada seca, que ela cai constantemente. E é a protetora dos nossos poros, da nossa pele propriamente dita. Essa camada viva são células vivas que estão aqui, que vão multiplicando, e à medida que elas vão morrendo, elas vão passando aqui para fora, ocupando o lugar das mortas que caíram. E as vivas continuam, tá? Reproduzindo aqui. A derme, a gente tem os vasos sanguíneos, tem a raiz do pelo, tem os nervos, tem as glândulas sudoríparas, tudo está aqui na derme, tá? E a epiderme, essa camada de gordura como isolante térmico, como protetor, que nós temos aqui abaixo, ok? Então, com o seu marca-texto, grifa aí. A epiderme, construída por um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Ó, várias camadas de células e células esborrachadas. A camada mais profunda apoia sobre a lâmina basal, que é a camada que divide os dois tecidos. Aqui, ó, né? Eu tenho aqui, seria como se fosse aqui a lâmina basal, dividindo a epiderme da derme. E que nutre a derme, tá? À medida que as novas células se formam, né, as células da camada acima da camada basal vai sendo empurrada para a superfície externa e passa a sintetizar a proteína queratina, tá? Formando essa camada morta que nós temos acima da nossa pele. Por isso que fede, gente. Quando a gente esfrega, né? Depois você cheira, dá mau cheiro. Por quê? São células mortas, camada córnea seca, né? Que você está tirando da sua pele, tá? A queratina é uma escleroproteína, né? Que ao acumular nas células acaba matando. Por isso que eu tenho célula morta na epiderme. E essa queratina forma como se fosse uma cera, um selante, tá? Fechando toda a superfície, tá? Assim, a camada mais superficial da epiderme é denominada camada córnea. O que é uma coisa córnea? Uma coisa seca, formada por células mortas impregnadas de queratina. Tudo isso para proteger as células da nossa pele, tá? A camada córnea, além da relativa hipermeabilidade,
ela também confere a superfície externa da nossa pele, né? Evitando a perda excessiva de água para o meio. Então, essa camada córnea, além dela hipermeabilizar toda a nossa pele, porque senão, o primeiro ano, pensa comigo, a gente abre o chuveiro para tomar banho, cai água dentro da nossa pele, o que acontece? Era para a água passar para dentro dos poros, entrar dentro do nosso corpo. Isso não acontece por causa dessa camada córnea hipermeabilizante que nós temos, tá? Ao mesmo tempo, ela evita perder a água excessivamente do nosso corpo para fora. Então, na verdade, o que ela constitui? Uma barreira de proteção contra a penetração de muitas espécies de micro-organismos que também não conseguem atravessá-la. Ainda bem. Olha o tanto que a nossa epiderme está exposta ao meio ambiente. Então, ela poderia ser atacada por muitos micro-organismos, tá? E não passa tudo para a nossa pele. A camada basal, entre as células epiteliais de revestimento, encontramos também os melanócitos. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Célula especializada na síntese de melanina, pigmento que dá a cor marrom escura, que ajuda a proteger a nossa pele contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta. Então, nessa camada basal aqui, nós temos os melanócitos. Esse melanócito vai produzir melanina. E essa melanina vai funcionar como um filtro solar, impedindo que os raios ultravioletas entrem na nossa pele, queimam a nossa pele, danificam o DNA da nossa pele. Tá? Essa é a função da melanina. Por isso que, quando a gente está exposta ao sol, a gente fica mais escuro, queima mais, não é assim? Por quê? Quando eu estou exposta ao sol, os meus melanócitos entende que, como ela está sendo agredida pelos raios solar, ela tem que produzir mais melanina para proteger aquela pele da radiação. Então, por isso que a gente fica moreno quando fica no sol. A gente, vírgula, né? Porque igual eu fico vermelha, fico manchada, mas morena, morena, morena mesmo, muito difícil, tá? Então, as pessoas que são mais claras, geneticamente, elas têm menor quantidade de melanina. Com isso, elas têm que ficar muito mais atentas à radiação ultravioleta, usar mais protetor, evitar ficar muito exposto ao sol, principalmente nos horários incorretos, de 10 da manhã às 16 horas, às 15 horas, né? Porque aí protege mais a pele. O protetor que nós passamos, ele é um reforço para a nossa melanina. A gente passa ele aqui na epiderme, então ele reforça a proteção que a melanina dá, tá? Mesmo passando só o protetor solar, muita gente ainda pega uma corzinha. Isso significa que o sol está muito forte. Que a radiação está muito intensa, tá? Então, a melanina ela é produzida. Em pessoas claras, né, brancas como eu, quando a gente expõe muito ao sol, a gente costuma formar umas manchinhas assim na pele, ó. Essas manchinhas significa que houve uma produção descontrolada e concentrada de melanina em determinados pontos para proteger a pele contra a radiação solar. Por isso que fica essas manchas na pele, tá? Fica dessa forma. Em pessoas idosas, isso tende a aumentar muito. Por quê? Com o passar da idade, os melanócitos vão perdendo o controle da produção dessa melanina e produz de qualquer jeito, tá? Por isso que ela tende a concentrar dessa forma, certinho? Ó, os raios ultravioletas do sol possuem ação mutagênica, o que leva o que nós chamamos de câncer de pele. Pessoas claras, né, são a menos protegidas. Quanto mais escura for a sua pele, mais proteção você tem, que tem mais melanina natural. Quanto mais claro, menos proteção. Sem contar o albino, né, que não tem proteção nenhuma, que é um erro genético, onde a pessoa nasce sem nenhuma proteção na pele. Os raios solares são capazes de promover
um maior escurecimento das partes, né, dos grãos de melanina já existentes na pele, tá vendo? Então, aí com os raios solares ele escurece, né, mais esses grãos de melanina, esses pontos que nós temos. E a pele tende a produzir mais melanina, ó, estimulando a síntese de melanina, vindo então o bronzeamento. Por isso que com o tempo o bronzeamento acaba. Por que que acabou? Porque aí a produção de melanina voltou a ser normal, né? E aquilo que estava por fora foi descamando, descamando, e acabou-se o que era lindo, né? Acabou-se o que era lindo. Tá. Deixa eu só ver um minutinho. Uma mensagem aqui do Gabriel, só retornar aqui. Tá bom. Continuando, então, vamos lá, então, primeiro ano. Continuando. Aqui ele vai falar sobre o carcinoma, que é o câncer mais comum, né, na pele, corresponde a 90% total dos cânceres. Então, isso já foi observado que a cada verão que passa, aumenta o número de câncer de pele. Ó, o melanócito tá aqui, né? Os raios ultravioletas, eles vêm e danificam essas células do melanócito. Danificando o DNA dela, né? Então, essa célula vai ficar defeituosa. Por isso, nós temos o carcinoma. Aquelas feridas, né? Aquelas alterações escuras na pele, tendo, então, o câncer de pele. Alguém de vocês já viu uma pessoa com câncer de pele? Como que fica? Os carocinhos escuros primeiro, né? Que fica dessa forma. Primeiro ano, vamos falar de duas coisas aqui. O autor traz esse texto, depois vocês vão ler com calma, sobre a tatuagem. Existem os dois tipos. Existe a tatuagem de rena e a tatuagem definitiva. Por que a tatuagem de rena, com o tempo, ela sai? Quem vai me explicar? Eu não sei se tá certo, é porque eu acho que, tipo, o nosso próprio corpo, tipo, desfaz ela. Sim, mas por que vai se desfazendo? Por causa das camadas mortas? A tatuagem de rena, ela é feita aqui na epiderme. Justamente isso, tem as camadas mortas. Então, aquela tinta não ultrapassa aqui para a derme, ela fica aqui, ó, na epiderme, só aqui. Com o passar do tempo, a gente vai tomando banho, vai molhando, vai esfregando, essas células mortas vão saindo e essa tinta dessa rena vai desbotando e vai saindo. A tatuagem definitiva, aquela agulha desce e joga a tinta aqui na derme. Por isso que a tatuagem definitiva, ela não sai. Com o passar do tempo, ela vai desbotando, né? Mas ela não sai, porque a tinta dela é jogada lá nas camadas profundas da pele, da epiderme, da derme, tá? Por isso ela permanece. No entanto, a pessoa tem que lembrar que isso aqui vai ficar para sempre. Então, tem que ser uma coisa muito bem programada. Ah, Irani, hoje já tem um laser que desmancha e tal. Tudo bem, mas o laser, eu já li, né, já vi pessoas também relatarem que ele não tem uma eficiência, uma eficácia 100%. Às vezes ele tira grande parte, né? Uma tatuagem começa aqui, ó. Dificilmente o laser vai tirar isso tudo aqui. Não acontece. Então, a pessoa tem que pensar muito, né, no que ela vai fazer para ela não arrepender depois. Ó, você sabe por que as tatuagens são permanentes? Né? Qual a diferença da de rena, que é uma canetinha que passa, né, e dessa tatuagem? Olha que interessante. Devemos nos lembrar de que perdemos, olha isso, gente, 30 a 40 mil células por hora da nossa epiderme aqui, ó, do que está aqui de fora, que aqui dentro não, que está aqui por fora, na epiderme. Então, a gente perde
30 a 40 mil células por hora. Você está encostado com o braço aí na mesa, em algum lugar, né? Você está pressionando, as células estão caindo. É muitas células que renovam todos os dias. Ó, então, é quase 1 milhão de células por dia que nós perdemos. Então, por isso que o que nós fazemos com a caneta, com a rena, né? Alcança só essa camada externa da pele, que está o quê? Em constante renovação, que é a epiderme. Por isso que ela vai saindo com o tempo. As células da derme renovam muito lentamente, mas muito lentamente. As tatuagens são feitas utilizando agulha, penetram no corpo cerca de até 2 milímetros, que as agulhas descem, até 2 milímetros. Elas picam através da epiderme e chegam na derme, né? Formando tecido conjuntivo. E ali ela libera a tinta, os pigmentos, né? Na camada baixa, que é diferente do tecido epitelial. A ferida provocada pela agulha gera um processo inflamatório que torna o tatu permanente. Quer dizer, lá dentro da derme, né? Aqui dentro da derme, provoca feridas, essas feridas cicatrizam e meio que segura a tinta, tá? Então, é por isso que as tatuagens permanecem. Ó, a maior parte da tinta permanece ao longo da vida na matriz gelatinosa da derme, nas células epidérmicas, chamada fibroblasto, tá? Que estão lá embaixo. Interessante que essa célula aqui do nosso corpo tenta agredir, destruindo a tinta. É interessante, né? Então, ela causa o desbotamento das tatuagens no decorrer do tempo. Por isso que, com o passar do tempo, elas vão desbotando a cor dela, né? Até porque ela vai sendo agredida, tá certo? Alguma pergunta, primeiro ano? Algum comentário? Agora nós vamos falar sobre o outro tipo de tecido epitelial, glandular, responsável pela formação das glândulas. Aqui nós já temos, ó, duas, sebáceas, sudoríparas e sebáceas. Duas glândulas. Sudoríparas produz o suor e as sebáceas vai produzir o óleo da nossa pele, tá? Grifa aí, também chamado tecido epitelial secretor. Tecido que forma as glândulas do nosso organismo, tá? Então, as glândulas possuem células epiteliais, com retículo endoplasmático, complexo de Golgi, bastante desenvolvidos. E elas produzem algum tipo de secreção. Essa secreção delas, elas produzem para jogar fora do sangue, que eu chamo de glândula exócrina. Ou produz para jogar dentro do sangue, que eu chamo de glândula endócrina. Então, grifa aí. Considerando o local onde a secreção é liberada, as glândulas podem ser exócrinas ou endócrinas. Exócrina, a glândula de secreção externa. No caso aqui, a sudorípara, sebácea, tá? Exócrina. Produz a secreção dela e joga isso fora do sangue. O fora do sangue, às vezes, pode ser até fora do corpo, como essas glândulas aqui. Ou então pode ser na cavidade interna, no interior do organismo, como as células gástricas. Produz o suco gástrico e joga dentro do estômago. Não joga no sangue, dentro do estômago. Ó, é o caso, por exemplo, das glândulas sudoríparas e sebáceas. Lança sua secreção suor e o sebo na superfície externa do corpo. As glândulas salivares já vai lançar a saliva dentro da boca, tá vendo? Não lança fora do corpo, mas lança dentro de uma cavidade. Então, guarde esse nome. Isso nós chamamos de glândula exócrina. O que ela produz, eu falo apenas secreção. Por quê? Porque aqui é diverso, ó. É um suor, é um óleo, é a saliva, que é uma substância proteica. Então, depende do que ela produz. Então, a gente fala apenas secreção, tá? Ela produz
e joga. E todas elas têm um efeito. A sudorípara, para que serve o suor mesmo? Duas coisas, fala para mim, rapidinho. Para que serve o suor? Para liberar a gordura do corpo? Não é bem a gordura, vai liberar as excretas do corpo e o outro fator, controlar a temperatura, tá? Na verdade, a Júlia falou ali, o suor não libera gordura, né? Ele libera a água e os catabólicos. E as glândulas sebáceas, o sebo, para que libera na pele? Para umedecer a pele, para lubrificar a pele. É o hidratante natural, viu? O sebo, tá? Então, tá aí. As glândulas endócrinas, que é o contrário, elas produzem a secreção interna, joga sua secreção na corrente sanguínea. Agora tem um nome. A secreção dela chama hormônio, tá? Então, são os nossos hormônios que têm função reguladora no nosso organismo. Aí nós temos a hipófise, a tireoide, o pâncreas, testículos, ovários, tá? São glândulas de secreção interna. Produz o hormônio e como elas não têm meios de jogar essa secreção, tem os capilares sanguíneos que envolvem essa glândula, o sangue passa aqui e pega então a secreção produzida por ela. As glândulas exócrinas, ele não mostra direitinho aqui. As glândulas exócrinas, elas têm um tubinho, elas têm um canal por onde elas jogam a secreção. A glândula endócrina não tem. É o sangue que passa aqui recolhendo e ela joga tudo isso no sangue. Do tecido conjuntivo, do tecido epitelial, ele vai abrindo, ó, as células vão abrindo e formam as glândulas, tá? Glândula exócrina tem um canalzinho. Glândula endócrina não tem canal, tá? A diferença morfológica entre elas é essa, que a glândula exócrina produz o canal por onde vai lançar. A glândula endócrina não tem o canal, ela tem os vasos sanguíneos que envolvem a ela, certo? Algumas glândulas possuem as duas coisas, a parte endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Então, elas são chamadas de glândula mista ou anfícrina, tá? Mista ou anfícrina, que é o caso do pâncreas. O pâncreas é uma glândula que produz as duas secreções. Ele produz o suco pancreático, que é lançado por esse canal aqui, no duodeno. E ele produz a insulina, que é lançada no sangue, que percorre todo o corpo, tá? Então, ele é considerado como glândula mista, certo? Beleza. Alguma pergunta, primeiro ano, sobre essas glândulas, sobre o tecido epitelial? Porque agora nós vamos entrar no tecido conjuntivo. Eu vou tirar aqui e vou abrir uma apresentação, tá? Tecido conjuntivo na página 95, tá? Segura aí. O nome já indica. Tecido conjuntivo, essa palavra vem de... O que significa conjuntivo, primeiro ano? Vem de que essa palavra? Conjunto. Conjunto. Então, aqui agora, eu não tenho um tecido, eu tenho um conjunto de tecido, tá? Então, vamos lá. Características gerais desse tecido. Origina da mesoderme, que é o terceiro folheto embrionário. Ele tem grande quantidade de células, vocês vão ver o tanto de células diferentes que tem nesse tecido. Apresenta agora grande quantidade de substância entre as células. Se ele tem muitas células espalhadas, ele vai ter muita substância entre as células. Ele já apresenta agora vascularização, tem vasos sanguíneos e já tem nervos, muitos nervos,
tá? Esse tecido conjuntivo, ele se divide em tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD, nós encontramos ele em duas modalidades, frouxo e denso. Ainda tem o tecido adiposo, ainda tem o tecido hematopoético, tá? Tem aqui dentro do tecido conjuntivo, eu ainda tenho tecido sanguíneo, linfático, cartilaginoso e ósseo. Então, nós vamos falar todos esses tecidos agora dentro do conjuntivo, por isso que é chamado de conjuntivo. Todos esses tecidos aqui apresentam características semelhantes, células diferentes e substância intercelular entre as células. Por isso que eles foram englobados nesse conjunto todo, chamado então de tecido conjuntivo. Vamos falar primeiro do que está aí no seu livro, tecido conjuntivo propriamente dito. Olha aqui, primeiro ano, tanto de células diferentes que tem nesse tecido, tá? E substância intercelular e fibras. Nossa, Irani, credo, que canseira, o que eu tenho que saber disso? Então, vamos ao que interessa. Você tem que saber o nome da célula, da fibra e a importância dela. Identificar o desenho, tá? Então, é isso que eu vou trabalhar com vocês agora. Então, eu vou mais direto, mais objetivo e direto com vocês. Então, vamos lá. Página 96. Começando, então, as células do tecido conjuntivo propriamente dito, tá? A primeira que você tem aí, fibroblasto, é a célula mais frequente, tá? Responsável pela produção da substância intercelular. Quando adultas, o fibroblasto fica inativo e forma fibrócito. Ó, aqui eu tenho o fibroblasto, uma célula jovem, comprida, né? Lembra fibra? Ela é importante para produzir a substância intercelular no tecido. Quando ela fica adulta, ela fica fininha, ó, mais compridinha, fininha, e ela torna uma célula chamada fibrócito. Cito, célula. Célula do fibroblasto, tá? Então, fibroblasto jovem, adulto, fibrócito. Qual que é a função? Produzir a substância intercelular dentro do nosso organismo. Seguindo aí, você tem o macrófago. Macro, grande. Fagos, devorar. Célula grande de defesa, que realiza fagocitose, que devora, tá? Quebrando assim, fica mais fácil da gente entender os nomes. Então, são células grandes, móveis, especializadas em fagocitar os seres invasores que entram no nosso organismo. Portanto, é poderosa célula de defesa do nosso organismo, tá? Então, essa célula é considerada como célula de defesa, é uma célula grande. Quando o nosso corpo está diante de um vírus, de uma bactéria, que os nossos leucócitos não dão conta de defender, o macrófago entra em ação. Como é uma célula muito grande, né? Ele é bem poderoso nessa defesa do nosso organismo. Para isso, é uma célula rica em complexo de Golgi. Alguém arrisca falar por que essa célula de defesa precisa ter muito complexo de Golgi? O que tem a ver com a defesa? O que o complexo de Golgi faz, primeiro ano? Quem lembra? Qual é a função dele? Vamos por partes. Faz síntese de proteína? Síntese de proteína. Agora vamos lá, vamos juntando. O que a defesa tem a ver com proteína? Quando essa célula vai defender, ela precisa liberar enzima, que é um tipo de proteína, e a enzima vai derreter, né? Vai esmagar, vai desmanchar
aquele agente invasor. Olha que interessante. Por isso que ele precisa ter muito complexo de Golgi, porque ele precisa de enzima para quando ele vir dar uma esmagada aqui no agente invasor, ele libera as enzimas dele, do macrófago, e essas enzimas vão derreter, desmanchar, auxiliar a defesa. Tá vendo que tudo tem um porquê? Olha que interessante, uma coisa puxa a outra. Sem contar que ele precisa também de muitas mitocôndrias. Por que as mitocôndrias aqui nesse processo? O que as mitocôndrias têm a ver nesse processo aqui agora? Por causa da respiração celular? Que gera energia, né? Então, ele também precisa de muita energia. O ato de atacar os invasores gasta energia, demanda energia. Então, ele precisa de muitas mitocôndrias e muito complexo de Golgi. Beleza. Adipócito, outra célula que você tem aí, né? São células de gordura. Gente, olha o tanto que o negócio é vantajoso. Grande, é uma célula volumosa, grande, arredondada, que armazena gordura. Por isso que ela é um pouco amarelada, tá? Então, ela vai armazenar essa gordura para diversos motivos. Nós precisamos dessa gordura como isolante térmico, como protetor dos nossos órgãos, como reserva de energia, tá? Então, aquelas células que estão debaixo da nossa pele, são da hipoderme, né? São os adipócitos, células de gordura. Depois, seguindo aí, você tem os mastócitos. Mastócitos são células grandes, essa aqui, globulosas, cheia de granulações. E qual que é a função dele? Produzir heparina e estamina. O que é isso? Heparina é uma substância, uma proteína anticoagulante. Lá dentro do nosso corpo, o sangue tem que circular o tempo todo. Jamais ele pode coagular. E se o nosso sangue coagula dentro do nosso corpo, nós temos o que nós chamamos de trombose. Não pode. Não pode formar trombo dentro do nosso corpo. Então, no nosso sangue, tem essa heparina produzida por essa célula mastócito, que joga no sangue, e essa heparina impede que o sangue coagule, que forme trombos. Por isso que pessoas que têm propensão a ter a trombose, às vezes ela tem que tomar heparina, né? Ela tem que tomar essa substância a mais do que o corpo é capaz de produzir, para não formar trombose, não formar coágulos, tá? Gente, vai cair, eu vou abrir outra chamada para a gente acelerar. Histamina é uma substância